Isaías 55, 8 e 9, se você achou, diga amém. Eu vou ler o 8 e toda a igreja vai ler o 9 comigo. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Todos. Porque assim como os céus, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Sim, Deus, obrigado. Me coloco nas tuas mãos agora, Pai, não só agora, mas desde que estava preparando esse esboço e meditando, e essa mensagem que já foi iniciada, Pai, há 2 semanas atrás, e vai ser concluída nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa me usar, me orientar, me inspirar, para que a igreja seja edificada. Os irmãos que estão aqui, os que estão online também, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Quando nós iniciamos esta série de 3 mensagens, que tem como tema o Deus que surpreende, irmãos, eu dei uma introdução falando que neste mundo quase nada mais nos surpreende. É claro que temos ainda muitas surpresas, boas e surpresas ruins. Mas de um modo geral, a gente acaba se acostumando com as notícias, cada semana é uma notícia, cada semana é um acontecimento, são as tragédias. Eu citei aqui, não é, que há 1 ano e meio atrás, a grande notícia foi a guerra da Rússia contra eu sempre esqueço, a Ucrânia, né, e só se falava nisso, aí, sabe, se falou e a guerra chegou a 1 ano, há 1 mês atrás, exatamente no dia 7, tivemos a notícia lá da invasão, né, dos terroristas em Israel, e essa notícia ocupou as páginas, né, os noticiários, nas redes sociais, na TV, no rádio, só se falava nisso. A guerra continua, né? Pessoas estão morrendo ainda, e infelizmente tem muitas pessoas sequestradas ainda, né? Que as famílias estão desesperadas. Enquanto isso, Israel está bombardeando, né? Lá a Palestina, morrendo muita gente inocente. E eu me lembro que logo depois, na semana seguinte, veio a notícia dos ônibus incendiados aqui na Zona Oeste, e muitos irmãos nossos aqui sofreram demais, irmãos. Tivemos a Jéssica, né, que teve que soltar, vindo do trabalho na estação, foi em Uaíba ou foi Benjamin do Monte, Jéssica? Em Uaíba, Benjamin do Monte, caminhar no escuro, sem saber o que iria acontecer, mas não é só o acontecimento em si, né, aquela dificuldade em saber o que está acontecendo. Uma irmã lá da Nova Vida do Monteiro, que trabalha em Itaguaí, naquela segunda-feira, ela vinha, né, à tarde do trabalho, o motorista do ônibus, eu não me lembro se era ônibus da empresa, mas acho que era ônibus comum mesmo, teria que vir pela Avenida Brasil, eu acho que entrar no estado do Campinho, sair em Campo Grande, atravessar para o roteiro do ônibus. O ônibus não quis vir, né, para Campo Grande, porque estava acontecendo muita coisa. Ele veio pelo estado do Piranema, deu a volta e disse que não ia chegar até Campo Grande, e houve assim um tumulto muito grande, e o motorista foi obrigado a vir, mas de Campo Grande ele não atravessou, porque o estado da Caxamor, o estado do Monteiro, o estado de Araquã, né, estava assim um alvoroço, além do estado do Mato Alto também, estado da Pedra, Avenida das Américas, Recreio. Aquele dia foi um dia terrível, irmão. Então, no outro dia as notícias ocupavam todos os noticiários e grande parte dos noticiários, verdade? Aí eu até brinquei que na semana seguinte foi a final da Libertadores, só se falava em Libertadores, né? Quem é fluminense está muito feliz aqui. Tem algum tricolor aqui, irmãos? Só se falava em final Libertadores. Aí cada semana, a gente brinca assim, irmãos, só para mostrar que cada semana é um acontecimento novo. É um acontecimento novo, mas a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer, quase nada mais nos surpreende. Aí eu fiz uma analogia quer dizer, uma comparação
com o nosso Deus, irmãos, que ao contrário da ciência, ao contrário, sabe, das coisas deste mundo, é um Deus que está sempre preparando coisas novas e boas para nós e para a sua igreja, amém, irmãos? Eu acredito que cada vez que o povo de Deus vem à igreja, vem sempre com a expectativa de que Deus vai fazer coisas novas na nossa vida. Às vezes, nós estamos pedindo tanto uma coisa, pedindo tanto uma coisa, pedindo tanto uma coisa, e Deus pode ter coisas completamente diferentes para nós. É por isso que eu costumo falar isso aqui de vez em quando. Na década de 80, havia um movimento na igreja evangélica, né, que foram as pessoas que leram o livro A Quarta Dimensão. Alguém chegou a ler esse livro, A Quarta Dimensão? Paul Yong-Soo? É um livro assim muito radical, né? É uma história muito bonita de um homem lá da Coreia, e ele começou a contar a sua história. Ele era um homem muito pobre, mas ele se converteu. Ele não tinha nenhum lugar direito para poder ler a Bíblia dele em casa, então ele fez uma oração a Deus pedindo uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ele queria uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta, e começou a orar para Deus dar uma cadeira, uma escrivaninha e uma bicicleta. Só que ele não recebia o milagre, né? E então, segundo ele, Deus revelou a ele que ele não recebia, porque ele não falou a marca da bicicleta, não falou o tipo da madeira, da cadeira e nem da escrivaninha. E só depois que ele especificou, Deus teria atendido o pedido dele. Bom, não vamos entrar aqui nos pormenores, porque esse tipo vamos dizer assim, de pensamento, ele foi muito... se expandiu, né, numa geração, inclusive eu, né, que eu fui muito adepto desse tipo de pensamento. Hoje eu penso diferente, irmãos. Eu acho que há momentos que nós precisamos especificar o que nós queremos, exatamente como nós queremos, se houver uma revelação de Deus nesse sentido, mas que na maioria das vezes eu vou apresentar a Deus as minhas necessidades. Eu posso até especificar da maneira que eu quero, mas acima de tudo eu tenho que ir para a oração do Pai Nosso, que lá no meio da oração do Pai Nosso diz que seja feita a tua vontade, porque eu posso ter um pensamento errado, irmãos. O meu coração pode estar me levando para algum lugar, para algum pensamento, para algum pedido, por alguma necessidade que eu acho que eu tenha. Eu posso estar querendo muito uma coisa, Deus pode me surpreender e pode me dar algo completamente diferente e melhor do que aquilo que eu estou pedindo. Amém, irmãos? Então é mais uma questão de revelação, que pode haver o caso de a gente ter que especificar exatamente o que nós queremos. Pode ser, e Deus pode responder desta maneira, mas via de regra, irmãos, esse é o meu pensamento. A gente ora: Senhor, o meu pedido é esse, é dessa forma sim que eu quero, mas no entanto, Senhor, se esta for a sua vontade, eu recebo; se não for, seja feita a sua vontade. E Deus certamente vai fazer, irmãos, porque Deus é aquele que está sempre nos surpreendendo. Eu falei que o primeiro ponto aqui que eu citei, que Deus nos surpreende, é pelas suas escolhas. Como Deus escolhe as coisas que não são, as coisas que são desvalorizadas, as coisas que o mundo não olha, as coisas que o mundo não dá nenhum valor, irmãos. Enquanto nós escolhemos pela aparência, escolhemos pela beleza, escolhemos pela sabedoria humana, escolhemos pelo diploma, escolhemos pela formação acadêmica. O mundo é assim, irmãos, é verdade? E enquanto Deus não olha essas coisas, embora essas coisas sejam importantes, estou dizendo que não. Deus escolheu Moisés, que tinha uma formação, irmãos. Se fosse hoje, nós podíamos dizer que Moisés, ele era um acadêmico, porque ele estudou no palácio de Faraó. Certamente ele conhecia um pouco de ciência, um pouco de tudo que se aprendia lá. Ele foi criado como filho de Faraó, né? Só que depois ele foi para o deserto, para as montanhas, e ele ficou 40 anos, irmãos. Quer dizer, toda a cultura que ele tinha, toda a sabedoria que ele tinha, lá no deserto não serviu para nada, né?
Nós temos Paulo, que tinha um conhecimento, ele tinha uma formação, ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Paulo tinha cidadania judaica, grego e romana. Paulo, ele transitava, né, sabe, na alta sociedade da época, e Deus usou Paulo, mas também usou Pedro, irmãos, que era quase um analfabeto. Então, para ver que Deus, ele não fica limitado a um diploma, ele não fica limitado à beleza, ele não fica limitado ao poder. Deus é Deus, ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, com quem ele quer e na hora que ele quiser fazer, amém, irmãos? Quem sabe nesta noite Deus não vai te surpreender. Nós demos o exemplo aqui do próprio Davi, não é? Que não foi valorizado nem pelos seus pais, nem pela sua família, nem o próprio profeta Samuel, que foi lá para ungir um dos filhos de Jessé. Quando viu os filhos de Jessé bonitos, atléticos, ele achou que era um daqueles, e veio a palavra dizendo que Deus não vê como vê o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Só Deus tem esse poder, irmãos, só Deus, irmãos. O exemplo depois de Davi vencendo Golias. Davi, ele foi rejeitado, e ele recebeu zombaria dos próprios irmãos. Quando Davi, ainda um adolescente, vai visitar o acampamento onde seus irmãos eram soldados de Saul, o pai mandou Davi levar um lanche para os seus irmãos. Quando Davi está no caminho, ele ouve o gigante Golias afrontando o povo de Deus. Davi fica muito agoniado, angustiado. Será que não tem ninguém para enfrentar esse gigante? E Davi foi se apresentar ao rei Saul para lutar contra Golias. Só que os próprios irmãos de Davi falaram que ele queria aparecer, que ele era uma criança, que ele tinha que ficar em casa, que ele não tinha que estar fazendo nada ali. Só que ao mesmo tempo que eles falaram e criticaram a atitude de Davi, eles mesmos não se colocaram à disposição para lutarem contra o gigante. Bom, a história os irmãos já sabem, ele lutou, ele venceu, né? Mas se fosse pela escolha humana, ele jamais teria conseguido lutar, irmãos. Esse é o Deus que surpreende, 1 Coríntios 1, 27, 28, não precisa abrir não, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar aquelas que são. Deus escolheu um homem idoso e uma mulher estéril, para fazer deles uma grande nação, Abraão e Sara. Ele escolheu um enganador e trapaceiro, para fazer dele pai de 12 tribos de Israel, Jacó. Só que não é só ter escolhido um homem enganador e trapaceiro, Jacó. Antes de Deus usar, Deus muda a vida, Deus muda a sorte, Deus muda o nome inclusive de Jacó, que era enganador, passou a se chamar Israel, que é campeão com Deus, amém, irmãos? Ele escolheu um homem na prisão para fazer dele o governador do Egito, José. Ele escolheu um homem no deserto com dificuldade na fala, que era Moisés, né? Ele que tomava conta de ovelhas, para ser o libertador do povo de Israel. Deus escolheu uma mulher mal falada, irmãos, uma mulher mal falada, a mulher samaritana, né? Uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e Jesus revelou isso a ela ficou impressionada. Ela tem um encontro com Jesus, ela bebe da água da vida que Jesus lhe dá, ela vai até Samaria, ela começa a falar com as pessoas que tinham encontrado o Messias, as pessoas vão até Jesus, elas veem próprio Jesus e depois falam: agora, mulher, não é pelo que tu está dizendo que nós estamos acreditando, nós mesmos estamos vendo e ouvindo que esse realmente é o Messias, é o Salvador do mundo, através de uma mulher completamente mal falada na sociedade, irmãos. E outra coisa, se Deus escolheu a mim e a você, é porque Deus ainda continua nos surpreendendo e surpreendendo pessoas. Não é verdade, irmãos? Certamente cada um tem a sua história. Eu poderia dar oportunidade para muitos irmãos aqui contarem as suas experiências. Repita comigo: Deus nos surpreende pelas suas escolhas.
Deus nos surpreende também pela solução dos problemas. Eu estou só fazendo um resumo aqui, irmãos. Qualquer tipo de problema, né? Deus, Ele via de regra, Ele traz uma solução às vezes que nós nem entendemos, né? E nem precisamos entender, mas Ele traz a solução. Ele envia pessoas, Ele abre portas que a gente jamais imaginou, Ele prepara situações que estavam fora até da nossa agenda. Esse é o Deus que nós cremos, porque uma coisa nós temos que acreditar, irmãos: Deus tem a solução para todos os problemas. Se você crê, diga amém. Todos eles, irmãos. Mas a maneira como Ele vai agir, cabe somente a Ele. É por isso, irmãos, e agora eu abro um parênteses para falar um dado que eu falei semana passada, com todo respeito, né? Mas quando nós queremos colocar Deus dentro de um molde, e queremos criar algumas dinâmicas para que Deus haja de acordo com aquela nossa criatividade, nós estamos querendo controlar a Deus, e nós não podemos controlar Deus, assim como nós não podemos explicar Deus, né? Como foi a música que eu pedi para o Pedro cantar na semana retrasada: teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, mas Ele é o dono de toda a ciência, é o dono de toda a sabedoria, Ele é o dono de todo o poder, e ninguém pode explicar Deus na sua totalidade, porque o que é revelado de Deus para nós hoje, irmãos, é o suficiente para nós o conhecermos, para nós conhecermos a sua palavra, para nós andarmos seus caminhos, para nós termos uma vida cristã aqui. Mas toda a revelação de Deus nós só conheceremos na glória, porque Paulo falou, sabe o que, irmãos? Pode falar comigo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Quer dizer, se Deus já nos surpreende aqui, imagina quando chegarmos lá na glória, irmãos. Agora, Deus deu algumas revelações a alguns homens. No Apocalipse, as revelações, elas trabalham com muitas alegorias, algumas delas muito difíceis de serem entendidas. Mas Deus deu uma revelação ao homem muito clara, que foi Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, mas antes de falar no espinho da carne, Paulo fala que foi ao terceiro céu. Ele foi a uma dimensão espiritual, irmãos, que poucos foram. E ele viu coisas inefáveis, coisas tremendas, mas ele não revelou. Ele não se sentiu em liberdade por Deus para revelar o que ele viu, irmãos. Agora, com certeza, ele viu coisas tremendas, ele viu coisas que o homem, com seu olho, né, humano, não consegue ver. Ele ouviu coisas que os nossos ouvidos humanos não conseguem ouvir. Ele, né, ficou diante de uma grandeza da glória de Deus, né, de uma tal surpresa, irmãos, que ele não teve nem liberdade para revelar a nós. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Esse é o Deus que nós cremos. É por isso que nós não podemos imitar os métodos dos milagres, né, do passado, nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento, e acharmos que se fizermos exatamente como foi feito no passado, Deus vai fazer. Se entrou uma pessoa cega, Jesus molhou o cuspe, né, no dedo, passou no lodo, passou na vista do cego, o cego ficou bom. Não é verdade? Eu não posso fazer agora o culto do cuspe ungido. Aliás, vou até falar baixo para não dar ideia, não é verdade, irmãos? Achando que Jesus tem que fazer dessa forma, né? Para ressuscitar o filho de uma viúva, Deus usou o profeta Elias. O filho da viúva tinha morrido, o profeta Elias se deitou 3 vezes sobre o corpo do menino e ele reviveu. Só que quando o filho da sunamita morreu também, pegou a insolação, né, e foi para casa e morreu, a mulher saiu desesperada procurando o profeta Eliseu. Agora é Eliseu, discípulo de Elias, foi até o quarto do menino e se deitou 2 vezes sobre ele. Quer dizer, Elias deitou 3 vezes sobre o menino e o menino ressuscitou. Eliseu deitou 2 vezes sobre outro menino que também estava morto e ele ressuscitou. Para curar o cego Bartimeu, que estava gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas não queriam deixá-lo, ele se aproximar de Jesus.
mas o grito daquele homem impressionou Jesus. Jesus parou, mandou trazer o homem, perguntou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. E naquela hora o homem foi curado. Aquele outro que foi introduzido por um buraco do telhado por 4 amigos, Jesus, antes mesmo de curar aquele homem, ele perdoou os pecados dele. Olha como é que a dinâmica do milagre, irmãos, varia, né? De acordo com sabe, os mistérios de Deus. E as pessoas ficaram blasfemando: quem é esse que pode perdoar pecados? Ele por acaso é Deus para perdoar pecados? Só que Jesus sabia que o problema maior daquele homem, irmãos, não era a sua deficiência de locomoção. O problema maior daquele homem era o pecado. Ele precisava ter esse problema resolvido primeiro. Jesus então, ao ouvir a murmuração das pessoas, né, em boca pequena, dizendo: quem ele pensa que é? Ele por acaso é Deus para perdoar pecados? Não falaram diretamente para Jesus, foi aquela conversa assim, sabe? Aí Jesus ouviu e falou assim: ó, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder não somente para perdoar pecado, mas também para curar. Aí virou para o homem que estava na cama e mandou ele se levantar. Ele se levantou, pegou a cama dele, enrolou e seguiu a sua vida. Quer dizer, aquele homem, ele não só foi curado, como ele foi salvo, ele foi perdoado também, porque Jesus conhecia qual era a grande necessidade. Hoje eu tenho, confesso aos irmãos, um pouco de pena, talvez tristezas, por uma grande multidão que entra e sai das igrejas querendo apenas o milagre e não querendo o dono do milagre, querendo apenas a bênção e não querendo seguir o abençoador, porque o Senhor é aquele que faz a obra completa, mas a pessoa tem que querer, irmãos, a pessoa tem que querer. Deus pode usar o médico, Ele pode usar a medicina, Deus pode usar um tratamento alternativo, Deus pode usar o repouso, Deus pode usar uma dieta, né? Ele pode operar uma cura através da oração da fé. Enfim, o nosso Deus é aquele que sempre tem o melhor, mas a maneira como Ele vai agir, cabe somente a Ele. Amém, irmão? Você crê nisso? Quantos aqui já foram curados através de uma intervenção cirúrgica? Você fez uma cirurgia e você foi curado de uma enfermidade. Levanta a mão aqui, teve alguém? Muitos irmãos. Quantos foram curados através de um tratamento? Você não precisou fazer uma cirurgia não, mas você fez um tratamento, tomou remédio e você ficou bom. Levanta a mão aqui, irmãos. Eu sou um deles. Quantos aqui já foram curados sem precisarem fazer um tratamento? Deus te curou. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão. Muitos então. É a maneira como Deus age. E graças a Deus hoje, irmãos, que a igreja tem as suas falhas, os seus defeitos, e quando eu falo igreja, eu me incluo também. Mas uma coisa boa que a igreja tem hoje é que pelo menos a igreja não proíbe mais os seus membros de procurar um médico. Mas houve época, irmãos, que crente não podia ir a médico não. Alguém lembra dessa época aqui? Era falta de fé. Se o crente ficasse doente, ou era falta de fé. 3 possibilidades quando um crente ficava doente. 3, irmãos. E a falta de fé era a mais suave de todas. Sabe qual é a segunda? Está em pecado. E a terceira, irmãos, é a pior de todas. Está endemoniado. Crentes endemoniados, hein? O bispo Roberto, nos anos 80, já escreveu um livro, né? Crentes endemoniados, a nova heresia. Ah, pastor, mas... Ou ele é crente, tem o Espírito Santo de Deus e o maligno não toca, ou ele então não conhece a Deus ainda, está conhecendo, está naquele momento, né, de conhecer, porque aqueles que são de Deus, diz a palavra de Deus, que o maligno não o toca. Amém, irmãos? Eu não oro por um crente que está doente, repreendendo um espírito de enfermidade. Eu oro repreendendo a enfermidade, pedindo que Deus cure, porque espírito de enfermidade, irmãos, é espírito maligno, e na vida do crente não vale encantamento. Amém, irmãos? Crente adoece? Adoece, com certeza, adoece, morre, ninguém quer morrer, nós queremos viver, né? Queremos aproveitar, por mais dificuldade que tenha, por mais calor que está fazendo, por mais que você não consiga dormir de noite, por mais que você está fazendo dívida para comprar mais ventilador, mais ar-condicionado, por mais que você, sabe, fica aí, sabe, numa situação complicada de tanto calor, você sabe que
o inferno nem se compara ao que nós estamos vivendo. E nós queremos viver, irmãos. Nós queremos viver, né? Quer ver aquela perguntinha que é uma pegadinha, mas eu sempre gosto de pegar alguém? Quantos querem ir para o céu aí? Levanta a mão. Pode levar, irmão. Pode levar. Ué, só isso? Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão e fala assim: eu, pastor. Quem quer ir hoje? Você, Gustavo? Nós queremos ir para o céu é bom, mas hoje não, o céu pode esperar, é o nome, acho que até de um filme, não é verdade, irmãos? Terceiro ponto, irmãos, é Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Nós estamos vivendo uma época de crise de fidelidade, existe uma crise de fidelidade. Uma das marcas dos dias atuais é a infidelidade em todos os sentidos, irmãos. Infidelidade na vida conjugal, infidelidade na igreja, infidelidade com as promessas, infidelidade nas decisões e principalmente fidelidade com Deus. Neste mundo de infidelidade, Deus, Ele continua nos surpreendendo, sendo fiel. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos que talvez choque os irmãos, tá bom? É legal, nós cantamos, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Na verdade, Deus é fiel à sua palavra. A fidelidade de Deus tem a ver com a palavra dEle. Aquilo que está na palavra, naquilo que Ele mesmo deixou registrado através dos profetas, dos apóstolos e tudo, Ele cumpre, irmãos, a sua fidelidade. A sua fidelidade é para com a sua palavra, para com as suas promessas. Porque se for preciso, irmãos, se for preciso, Ele vai entrar conosco numa fornalha para cumprir a sua promessa, Daniel 3. Se for preciso, Ele vai entrar com você no meio das águas, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se for preciso, Deus entra com você no vale da sombra da morte, né? Esse texto é lindo, irmãos, todo mundo conhece, né? O salmista vem falando: o Senhor meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. O Senhor vai nos levar para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, vai nos guiar com o seu cajado, vai nos dirigir, vai nos orientar, vai nos alimentar, vai nos proteger, vai nos guardar, vai fazer tudo. E no meio do salmo fala assim: olha, mas pode ser que no meio disso tudo, vocês passem pelo vale da sombra da morte. Que pode ser as adversidades da vida, as tragédias da vida, as tristezas da vida, as angústias da vida, as maldades da vida. O vale da sombra da morte é, vamos dizer assim, o símbolo de tudo aquilo que vem, né, de encontro à nossa vida, à nossa saúde, ao nosso trabalho, à nossa família, e todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas é o que o salmista fala: ainda que eu ande, fale comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo. A diferença é essa: o vale da sombra da morte todos passam, né? Todos sofrem, mas a diferença é que aquele que crê em Deus, irmãos, o Senhor está com ele, o Senhor busca ele, né? Como diz, alguém postou aí nas redes sociais, nesses dias, né, pavorosos que nós vivemos aqui na região, na nossa região, né, há umas semanas atrás, né, que o sol é para todos, mas a sombra do Altíssimo é só para aqueles que estão abrigados debaixo das suas asas. É diferente. Pastor, Deus não ama todos, irmãos. Mas é diferente quando você chega no Salmo 91 e fala que Deus vai te livrar do laço passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que se propaga nas trevas. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 vão cair à tua direita, você não vai ser atingido. Tem pessoas usando este salmo, o Salmo 23, o Salmo 46, o Salmo 27, achando que é só você fazer uma leitura deste salmo ou publicar nos jornais, como acontecia, não sei se acontece hoje, 30
vezes o anjo do Senhor vai guardar a sua casa, ou então como acontecia, não sei se acontece ainda hoje, mas havia um hábito muito grande na casa dos crentes, inclusive, não é um hábito errado, o errado é a intenção, né, da pessoa deixar uma Bíblia bem grande aberta na sala. É maravilhoso, não é nada de errado, irmãos, é a Bíblia. Mas o errado é você achar que aquela Bíblia aberta no Salmo 91, 23, 47, 127, ou seja, o salmo que for, né, vai espantar os maus olhados, os maus fluidos, a inveja, o olho gordo da sua casa, achando que é a Bíblia aberta naquele salmo que vai limpar todo o mal da sua casa. Não, porque o Salmo 91, lá já chegando no finalzinho, diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, por quê, irmãos? Porque conhece o meu nome. Então a diferença é conhecer o nome do Senhor. Você conhece o nome do Senhor? Você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor? É esse Deus, irmãos, que nos surpreende, né? É esse Deus que é fiel. Ele é fiel, Ele vai fazer o que for preciso. Quando a gente vai para o Velho Testamento, irmãos, uma luta, eu estou lendo agora Josué, né? Eu estou lendo a história de Josué, agora acabei Josué, estou em Juízes, histórias assim tremendas. Por mais que você já tenha lido, parece que a gente está lendo coisas que a gente nunca leu, né? Eu já li a Bíblia talvez umas 2 ou 3 vezes, e depois eu venho lendo assim capítulos. Tem época que eu leio muitos Salmos, tem época que eu leio Provérbios, tem época que eu leio muito Gênesis, tem época que eu leio muitas as histórias. Enfim, eu gosto de ler assim porções da palavra de Deus. E agora eu acabei de ler Josué. Depois Josué morre, né? Aí as tribos as terras são divididas. Aí depois começa a liderança dos juízes. Cada coisa tremenda, irmão. Mas com Josué, numa batalha de Josué, Deus surpreendeu de tal maneira que fez o sol se deter por quase um dia, irmãos, porque eles precisavam da claridade do sol para poder vencer a batalha. Quantos já leram isso aqui, irmãos? O sol se deteve por quase um dia. Por quase um dia. A gente pensa, pastor, mas não é o sol que para, é a terra que gira em torno do sol. Mas essa é uma linguagem da época. Hoje nós sabemos, pela ciência, né? Tem o movimento da translação e rotação, não é verdade? Tem toda a questão da meteorologia, enfim, né? Que é muito legal, uma ciência muito legal. Mas Deus, Ele fez o sol parar quase um dia para não escurecer, porque senão o povo podia perder a batalha. Mas Deus não podia fazer diferente? Podia, irmãos. Deus podia fazer diferente, Deus podia mandar anjos, Deus podia enviar soldados do céu, mas Deus fez assim, por quê? Porque é o Deus que surpreende, Deus surpreende, né? Quando Moisés clama a Deus, Deus fala: Moisés, diga ao povo que marche. Deus não podia fazer o povo passar por cima das águas? Podia, mas Deus abriu as águas, irmãos, Deus abriu as águas. Então esse é o Deus que vai sempre surpreender. E em quarto lugar, irmãos, Deus nos surpreende pelo seu amor. Há um velho corinho, né? Eu acho que os mais antigos devem conhecer, que a gente cantava mais com as crianças, cantava na IBF, né? O amor de Jesus é maravilhoso. Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível. A sua extensão, ó, grande amor, o amor de Jesus. Quantos conhecem aqui, irmãos? Quem já foi criança em escola dominical, em EBF, mensageiro do rei, essas coisas todas, né? É verdade. O amor de Jesus, irmãos, é incomparável. É por causa, esse amor nos surpreende, né? Sabe por quê, irmãos? O amor de Deus nos surpreende, entre outras coisas, porque é muito fácil amar os amigos, é fácil amar os familiares. Às vezes é difícil, né? Mas é muito mais fácil amar quem gosta da gente. Mas a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que quando a gente vê alguém que não conhece a Cristo, né? Santa Cruz é um bairro muito voltado para o samba, eu sei disso, né? A gente de repente vê
né, alguém que está lá, que está gastando a sua vida, o seu dinheiro, a sua saúde, está ali, né, porque ama aquilo ali, quer se divertir, a vida da pessoa é aquilo ali, e às vezes a gente passa e a gente desdenha da pessoa, né, a gente menospreza aquela pessoa, só que ontem aquela pessoa era eu e você. E se nós só estamos hoje na igreja, diante de Deus, temos uma família da fé, é porque fomos alcançados pela graça e pelo amor de Deus, amém, irmãos? Quando você vê uma pessoa, aquela pessoa ali poderia ser eu e você, só que nós fomos alcançados pela graça. E assim como nós fomos, essa pessoa pode ser alcançada também. Quantos já estiveram desse lado lá? Levanta a sua mão, e você está aqui hoje. Pode aplaudir o Senhor, né? Ele é digno de ser aplaudido. Você que está na sua casa, né? Depois pergunta aos irmãos o que eu falei fora do microfone, tá bom, irmãos? É verdade, irmãos. Esse é o amor de Deus. A gente vai terminar cantando a bondade de Deus, tá bom, Lorival? Em nome de Jesus. Deus nos ama apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos erros, apesar dos nossos fracassos. A Bíblia diz em João 4,16 que Deus é amor. Aqui não diz que Deus ama, irmãos. João 4,16 não diz que Deus ama, diz que Deus é amor. Isso quer dizer, irmãos, aliás, ou tampouco diz que Deus poderia amar, ou pode amar, ou que Deus simplesmente, quem sabe, vai amar. Não, pelo contrário, diz que Deus é amor. Isso significa que Deus é amor, irmãos, significa que o amor é a essência de Deus. O amor é a essência de Deus. É a essência de Deus, é o amor. É a sua natureza, é o seu ser. E o amor, segundo o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele chama de ágape ou agapau, que é o amor, sabe, que não visa os interesses, né? O amor que não inveja, o amor que não se soberbece. Pastor, mas isso é quase impossível. Então, mas esse é o ideal do amor, irmãos. O ideal do amor é esse, que mais se aproxima do amor de Deus. Quando Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A resposta, né, os entendedores aí da teologia, do grego, dizem que Pedro, ele sempre respondeu, Senhor, eu gosto do Senhor, eu gosto do Senhor. Aí só na terceira vez que Pedro teria entendido que o amor que Jesus perguntava não era o amor eu gosto, né? Eu acho o Senhor legal, não, era o amor ágape, agapau, quer dizer, Senhor, eu te amo. E Jesus falou, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. O amor de Deus nos causa tanta surpresa, irmãos, que Ele chegou ao ponto de dar o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Você pode falar comigo, João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, fala da sua natureza. E Deus amou o mundo de tal maneira, fala da ação deste amor. Deus não somente nos amou, irmão, mas também colocou este amor em ação, enviando Jesus. Repita comigo, o amor de Deus nos surpreende. Amém, irmãos? O amor de Deus nos surpreende. Já caminhando para o final, eu pensei que tinha mais 2 folhas, mas já cheguei na 8ª, que é o limite, já estou acabando mesmo. Tá bom? Graças a Deus, diga graças a Deus. Entendi a resposta. Repita comigo mais uma vez, o amor de Deus nos surpreende. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nesta noite, os irmãos que nos visitam, você que está na sua casa, ouvindo esta palavra, quando a nossa igreja, né, esta abençoada igreja, está completando 31 anos de idade, eu quero dizer e perguntar a você, que tipo de ação surpreendente de Deus você precisa nesta noite? Você pode responder da seguinte maneira, pastor, mas se eu falar o que eu quero, o senhor já falou que aí não vai ser surpresa. É verdade, irmãos. Mas o que eu quero dizer é que você tem uma necessidade. A necessidade não é surpresa, é fato. Uma crise conjugal, um problema de saúde seríssimo, uma situação difícil que você tem que resolver essa semana, você não sabe o que vai fazer.
uma causa na justiça que, sabe, já está passando o tempo que você achou que seria resolvido. Não importa, o fato é o fato, o problema é o problema e cada um tem o seu. Agora, a maneira como Deus vai resolver é que talvez vai nos surpreender. Talvez seja o caminho diferente, irmão. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem os pensamentos de Deus são os nossos pensamentos. Os nossos caminhos são mais altos do que os caminhos de Deus, e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.